Hello, hello, meu povo! Olha só, caiu nossa primeira live. Então a gente tá recomeçando aqui. Eu acredito que por causa da música, então agora eu tô entrando aqui sem música, tá? Recomeçando aí a nossa live. Sejam bem-vindos. Esperar um pouquinho o pessoal chegar. E já vou comentando aqui com vocês o nosso objetivo. Então, meu objetivo de estar aqui com vocês hoje é trazer um conteúdo relacionado à autoconfiança. Outro dia eu abri uma caixinha e nessa caixinha eu abri um espaço para que vocês, né, que me prestigiam por aqui, que seguem, que acompanham os conteúdos, para que vocês pudessem trazer sugestões de temas que vocês acreditam que sejam relevantes, temas que vocês querem ouvir mais, coisas que vocês querem saber, ouvir, entender, aprender. E eu estou aqui para isso, né? Deixa eu me apresentar para vocês. O meu nome é Evelyn Mello. Eu ajudo pessoas a retomar o controle da própria vida através de técnicas de inteligência emocional. E hoje a gente vai falar sobre autoconfiança, que foi um dos temas na caixinha. Até vou pôr aqui novamente o tema. Autoconfiança e a importância... importância e os desafios da autoconfiança, acho que tá certinho. Deixa eu fixar aqui. Aí deu boa. A gente vai falar um pouquinho então sobre esse tema, autoconfiança, o quanto que isso está linkado aí com a nossa vida, com os nossos desafios, com aquilo que a gente vive, como que isso impacta a nossa vida em diversos setores diferentes e o quanto que é importante a gente entender esse conceito para que a gente realmente possa encontrar um equilíbrio nesse aspecto. Sejam bem-vindos, tanto vocês que estão chegando aqui para nossa live. Gente, convida uma pessoa para assistir essa live, alguém que fala aí, ou alguém que você sabe que precisa desenvolver mais autoconfiança. Ou alguém que vive falando, ai meu Deus, mas eu não tenho autoconfiança, eu sou uma pessoa que tem autoconfiança baixa. Encaminha para essa pessoa, convida essa pessoa aqui para esse nosso encontro. Você vai receber conteúdo, você vai estar contribuindo para que alguém também receba. E no final, quem ficar comigo aqui até o final ainda vai ter uma ferramenta aqui hoje, tá? Ao vivo e online. Então chama a galera para nossa live. Deixa eu já chamar aqui também o povo. Vamos chamar a galera aqui. Também vou fazer isso, tá, pessoal? Então vamos lá. Já chamei aqui alguns amigos. Vocês chamem aí também. Vamos começar pelo conceito, entender o que é autoconfiança. Quando a gente fala, né, na palavra autoconfiança, a gente está falando sobre crenças, a gente está falando sobre essa verdade absoluta que nós carregamos dentro de nós, né? O quanto que nós nos vemos como pessoas capazes, como pessoas que realmente têm capacidade para superar os desafios da vida, os obstáculos, uma pessoa que consegue ser bem posicionada, que consegue tomar boas decisões, que consegue superar os desafios, os medos, os infortúnios da vida, porque afinal isso realmente acontece com todos nós. Então, quando a gente fala no conceito de autoconfiança, a gente está falando sobre essas características, né? E o quanto que isso pode impactar na nossa vida, né? Como eu disse para vocês, em diversos aspectos, né? Tanto na nossa vida pessoal, porque isso está muito relacionado com a nossa capacidade de tomar decisão, as escolhas, né, que nós temos para a nossa vida, para aquilo que nós nos posicionamos, a maneira como nós nos comunicamos, a maneira como nós abordamos outras pessoas. Então afeta, né, a nossa vida tanto no presente como para o futuro, aquilo que nós conseguimos ver, aquilo que nós conseguimos alcançar, né, sonhar, projetar, imaginar, tudo isso está relacionado com esse impacto da autoconfiança. Também nos afeta profissionalmente, né? Onde que a gente está hoje nesse aspecto da nossa vida, né? Será que você está feliz aí no seu trabalho, na sua profissão? Você gosta daquilo que você faz? É algo que te realiza? É algo que realmente está linkado com aquilo que você se imaginou fazendo na sua vida? Será que hoje o seu trabalho é um trabalho que traz a plenitude, a realização, esse senso de realização, de missão de vida? Você sente que realmente era isso que você gostaria de fazer? Ou será que você está aí num trabalho, às vezes enfadonho, vivendo uma vida só empurrando aí com a barriga, né? Então, a autoconfiança também está relacionada com esse aspecto.
né, com esse aspecto profissional, tanto para um posicionamento assertivo dentro desse contexto profissional, como para as nossas relações nesses ambientes profissionais, né? Porque isso acaba sendo hoje um dos grandes desafios que a gente enfrenta, né, no ambiente profissional. Muitas vezes a gente está num ambiente que é um ambiente tóxico, que é um ambiente adoecido, e a gente, quando a pessoa não tem uma autoestima, uma autoconfiança bem desenvolvida, muitas vezes ela não consegue se posicionar dentro desse contexto profissional. Então é aquela pessoa que vive engolindo sapo. Será que isso acontece aí com você? Comentem aqui pra mim, gente. Essa live é pra vocês, tá? Comentem, interagem, falem, mandem suas dúvidas, fale de onde que você é, da onde que você tá falando. A gente quer conhecer vocês, tem muita gente nova chegando no perfil. Então isso ajuda a gente a ter essa troca aqui, muito bacana. E além dessas áreas pessoal e profissional, a autoconfiança ela também impacta nos nossos relacionamentos. Né? Uma pessoa que ela tem baixa autoconfiança é uma pessoa que acaba, como a gente diz entre aspas, né? Uma pessoa que não confia no seu taco. Né? Então é uma pessoa que muitas vezes é uma pessoa extremamente ciumenta, é uma pessoa que às vezes até traz essa dinâmica para um relacionamento que acaba se tornando a longo prazo um relacionamento adoecido. Por quê? Porque há uma desconfiança muito forte, o ciúme impera na relação, né? Então a pessoa sempre tá se achando ali que tá sendo de alguma maneira colocada à parte, colocada de lado, né? Ou quando ela recebe um feedback, ela não sabe lidar com isso, e isso impacta muito nas relações. Né? Então, quando a gente tem uma relação de autoconfiança, a gente consegue realmente viver os nossos relacionamentos de outro lugar. Num lugar onde a gente realmente confia na gente. A gente confia na nossa capacidade. E isso impacta tanto que quando a gente não tem, ou quando a gente tem uma baixa, né, confiança em nós mesmos, a tendência é que a gente se torne pessoas estagnadas na vida. Você já viu gente assim? Que tá estagnada, que não sai do lugar? Será que é você, esse tipo de pessoa? Alguém que fica só andando em círculos? Alguém que se sente perdido? Alguém que não tem uma perspectiva clara de futuro? Alguém que tem dificuldade profissional, relacional, na própria vida pessoal? Que não se sente capaz? Será que você ou conhece alguém assim? Como é que anda aí? Vamos refletir, vamos se questionar, vamos fazer essa autoindagação a nós mesmos. Como que anda a sua autoconfiança? O quanto que essa característica vem impactando a sua vida? E quais são os resultados que isso vem trazendo para a sua vida? Será que tá tudo ok? Será que você vê isso realmente como um ponto positivo? Será que não tá tudo bem? Será que você sente que tem uma baixa autoconfiança? Vamos entender por que isso é fundamental, gente? Um dos aspectos que envolve esse entendimento é o quanto a gente cresce uma vez que a gente se torna um indivíduo autoconfiante. Por que a gente cresce? Porque é na autoconfiança que nós conseguimos ter tudo o que é necessário para que a gente possa superar os desafios. É quando a gente acredita na nossa própria capacidade. É quando realmente a gente enfrenta os obstáculos com coragem, com atitude, e a gente entra em movimento. Aí não tem obstáculo que supere isso, porque a gente realmente está fazendo aquilo que precisa ser feito. Então, é fundamental a autoconfiança, Evelyn, com certeza. Se a gente quer viver uma vida de sucesso, independente do que significa sucesso para você. Independente de que área você está buscando o sucesso. Seja na vida pessoal, seja nas suas relações, seja na vida profissional, não importa a construção dessa ideia de sucesso para ti. Sem sombra de dúvida, a autoconfiança, ela é algo imprescindível, fundamental, eu diria, se nós realmente queremos alcançar, se nós almejamos para a nossa vida resultados satisfatórios, resultados que vão além daquilo que é comum para a grande maioria das pessoas. Se a gente realmente quer viver a nossa melhor versão, aquilo que há de melhor em nós mesmos,
Porque muitas vezes, né, gente, a gente tá vivendo, mas a gente tá vivendo uma vida meio no automático, não é assim? Não acontece aí com você, às vezes, essa percepção? Ah, eu tô vivendo aqui, mas parece que eu tô vivendo só mais do mesmo, né? Trabalho, casa, família e tal, no final de semana, não vejo a hora de chegar ao final de semana, trabalho de segunda a sexta torcendo pelo sábado e no domingo, quando chega o domingo de tarde, ai meu Deus do céu, vai começar a segunda-feira. Então a gente vê essa dinâmica, né, acontecendo com a grande maioria das pessoas, e é uma dinâmica onde a gente vê que falta o entusiasmo para a vida. Falta aquela vontade, aquela garra, aquela motivação, aquela coisa que enche realmente os nossos olhos, que brilha os nossos olhos e que enche o nosso coração de alegria e satisfação. E muitas vezes a gente está vivendo nesse looping justamente por coisas que estão relacionadas com a autoconfiança. Então, olha a importância de aprender um pouco mais a respeito disso, né? E esse assunto, gente, é um assunto que ele está intimamente relacionado com a inteligência emocional. Por que está relacionado com isso? Vocês sabem que eu levanto a bandeira da inteligência emocional aqui, né? Porque uma pessoa que ela tem a autoconfiança fortalecida, ela é um indivíduo que sabe lidar com aquilo que lhe chega. Mesmo que aquilo que chega não seja algo assim tão favorável. A gente não ouve só coisa boa na vida. A gente não tem que lidar no dia a dia aí. Você não tem que lidar só com situações gostosinhas, não. Muito pelo contrário, né, gente? Na maioria das vezes, as situações que chegam para nós são situações extremamente desafiadoras. E isso acontece, gente, na nossa dinâmica de vida, de família, no dia a dia, naquilo que acontece, às vezes até nos tratos com os filhos, não é assim? Às vezes você tá lá no mercado, no shopping, na loja, e daqui a pouco a criança se joga no chão e faz uma birra, chamando a atenção de todo mundo. E aí? Como é que lida com isso? Com autoconfiança? Sem se preocupar com os olhares, com as críticas, com aquilo que incomoda as outras pessoas. Será que a gente tem realmente a autoconfiança fortalecida dentro da gente? Ou a gente fica ali, né? Com aquela coisa de que não sabe como lidar, não sabe onde enfiar a cara de tanta vergonha. Como é que é aí pra você? Oi, Mai, tudo bem? Oi, Sâmia. Oi, galera. Sejam bem-vindos. Que bom ter vocês aqui. Então, realmente, gente, a autoconfiança, né, ela tá tão relacionada com a inteligência emocional. Por quê? Porque a gente precisa dela quando a gente tá lidando com emoções, né? Quando se trata de emoções e dessas nossas relações, a gente tá se relacionando o tempo inteiro, gente. O tempo inteiro. A vida é sobre relacionamentos. Então, quando a gente não tem uma autoconfiança bem fortalecida, o que acontece? Quando a gente recebe um olhar meio torto, uma crítica, uma ironia, um sarcasmo lá no trabalho, ou mesmo um aceno diferente, uma fala diferente aqui, ó, do marido, da esposa, de alguém da família, a gente se torna aquela pessoa, vamos usar uma expressão aqui, aquela pessoa casquinha de ferida. Já ouviu essa expressão? Aquela pessoa casquinha de ferida, não dá pra encostar que já sangra. Vocês já viram gente assim? Ou será que você talvez venha se tornando alguém assim? Olha o quanto que está ligado com inteligência emocional. É uma pessoa que ela se abala facilmente. Por qualquer experiência contrária, por qualquer experiência negativa, por qualquer fala que vá em conflito com aquilo que ela imaginou, com aquilo que ela idealizou. E aí é uma pessoa que muitas vezes ela não consegue se recobrar, ela não consegue se recuperar, ela não consegue se reorganizar. E às vezes uma cena, um acontecido, como por exemplo, a birra da criança lá no shopping, se torna um motivo para estragar todo dia, toda tarde, e às vezes não só o seu, como de toda a família. Porque essa pessoa não tem autoconfiança, não tem autogerenciamento emocional. Deixa eu contar pra vocês aqui, ó, o que aconteceu comigo agora, recentemente. A gente viajou, tem poucos dias, acho que umas 2 semanas que a gente viajou. E a gente foi passear no shopping à tarde, né, num desses dias.
E assim, como vocês sabem, eu tenho a Sara, né? E a Sara, ela tem um transtorno do espectro autista. Então, tem alguns ambientes, né, que ela ama ir, ama frequentar, mas a gente sabe que tem ali uma sobrecarga de estímulos e que isso acaba a desregulando, né? Criança por si só, né, gente, já fica agitada quando vai num ambiente, assim, que tem muita informação. Então, você imagina uma criança que tem uma dificuldade ainda um pouco melhor, como é o caso dos autistas, por exemplo, né? E a Sara passa por essa questão, mas mesmo assim a gente decidiu, né, levar e passear com a família lá e dar uma caminhada, enfim. A gente foi para passear, apenas para dar uma olhada. A gente tinha alguns alinhamentos, né, anteriores, antes da gente ir, a gente já fez alguns alinhamentos. Entre um desses alinhamentos, a gente não estava indo para fazer compras, a gente estava indo para passear e dar uma olhada nas vitrines, dar uma caminhada, a gente ia comer alguma coisa em família. Essa era a proposta do passeio. Mas o que aconteceu quando a gente, né, chegamos no shopping, passou um pouquinho de tempo, o que aconteceu? A Sara se desregulou totalmente. Totalmente. Por que ela se desregulou? Porque ela queria comprar coisas. Então, ela via isso, eu quero comprar. Ela via que, eu quero comprar. E ela começou a ouvir muitos nãos. Não, hoje você não vai comprar isso. Não, hoje você não vai comprar aquilo. E daqui a pouco ela se engatou num urso lá, gente, no shopping. Maravilhoso, coisa mais fofa o urso. Tinha até patins no urso, que a gente personalizava o urso. Era uma coisa, nunca tinha visto, uma coisa linda. Personalizava lá tudo o urso, escolhia a roupa, escolhia o calçado do urso. E ela ficou encantada com aquilo. Mas enfim... O urso era num valor que tava um valor assim absurdo, um valor realmente muito acima de um valor comercial normal, né, de um urso. E como a gente já tinha alinhado antes, eu conversei com ela e eu falei que ela não ia ganhar, que ela não ia comprar o urso, porque a gente não tinha saído para aquilo e porque realmente o valor dessa compra era um valor que estava muito acima das nossas possibilidades, da nossa intenção com aquele passeio, que a resposta era não. E isso deixou ela extremamente frustrada. Então ela já estava desregulada, né, gente? Agora você imagine ouvindo um não para algo que ela queria muito. Então ela teve que lidar com a frustração. E aí o que veio? Veio o choro, veio a birra, veio a falta de inteligência emocional, porque sim, ela é uma criança ainda, tá aprendendo a regular suas emoções. Então ela chorou, ela ficou sentida, ela ficou brava comigo. E aí a gente precisou conversar. A mãe precisou aqui de muito gerenciamento interno. Primeiro para que depois eu conseguisse lidar com essa criança que estava ali num momento de completa confusão emocional. Sem conseguir se autorregular. E muitas vezes, olha quantas vezes a gente vê isso acontecendo, gente. A criança tendo um piti, que a gente chama, né? A criança dando um show, a criança dando tá entrando uma ligação aqui. E muitas vezes, gente, os pais, né, que estão ali sobre a responsabilidade para atender dessa criança, parece que entram num piti maior que a da criança. Não tem condições, não tem estrutura, não tem regulação mental, emocional para conseguir lidar e dar suporte para essa criança. E eu não tô falando que o suporte, gente, é pegar no colo, falar meu filhinho, dar um beijinho, passar a mão na cabeça. Porque às vezes eles passam dos limites. E somos nós, pais, que precisamos colocar neles esse limite bem estabelecido. Somos nós que, como adultos, precisamos assumir as rédeas da situação e mostrar para eles o limite, até onde eles podem ir. Mas olhem só, por que eu tô contando essa história aqui para vocês, gente? Por quê? Porque para viver isso, a gente precisa ter autoconfiança. A gente precisa confiar que somos bons pais. Que não é porque eu não tô dando um urso lá de R$500 que a minha filha queria, que eu me torno com isso uma mãe ruim. Que eu sou uma mãe ruim, que a minha filha vai ficar traumatizada porque eu não dei o urso. Não, a gente precisa acreditar na nossa competência, na nossa capacidade. Isso é autoconfiança. Nós precisamos acreditar que nós temos o domínio, o gerenciamento, a capacidade de pôr limite, a capacidade de dizer não.
Porque senão a gente não diz não. E olha a geração que a gente está criando aí. Olha o que a gente está vendo. A delinquência, gente. Crianças, adolescentes, jovens adultos que não sabem lidar com o não. E o quanto que isso tá vindo por causa de uma geração anterior adoecida que tinha uma baixa autoconfiança, que tinha medo de dizer não. Porque vai que eu digo não e eu magoo meu filho e o meu filho deixe de me amar. Tem muitos pais que estão esperando o amor e o reconhecimento dos filhos. E com isso deixa de pôr limite e deixa de se tornar ali o adulto responsável, um adulto que realmente faz aquilo que lhe compete, sem gerenciamento. É ou não é comum, gente, essa cena? É ou não é comum essa visão? O que vocês acham? E por que eu tô trocando, né, essa informação, essa figurinha aqui com vocês, né? O que aconteceu lá no meu passeio da semana passada? Porque a inteligência emocional, gente, e esse aspecto que a gente está trazendo hoje aqui, a autoconfiança, é uma coisa que a gente aplica na vida. Todo dia, a todo momento. Em todas as circunstâncias, em todas as situações. Né? Eu trouxe nesse aspecto, né, mãe e filho, que é a minha vivência, que é a minha rotina, é o que eu vivo aqui em casa. Mas nos relacionamentos, por exemplo, de casamento, é a mesma coisa. Se a gente não confia na gente, se a gente não confia, a gente acaba sempre se colocando num lugar de inferioridade. A gente tá sempre se diminuindo. E aí, por que muitas pessoas dentro de um relacionamento, às vezes, não conseguem se posicionar? Não conseguem dizer o que pensam, não conseguem falar abertamente, se torna aquela pessoa eternamente engolidora de sapo. Quantas pessoas estão em uma relação engolindo um sapo após o outro? Por quê? Porque não consegue se posicionar. Por medo do conflito, por medo da rejeição, por medo do que o outro vai dizer, porque eu quero evitar uma briga, porque vai que o outro não gosta. E o que isso denota, se não um sintoma da baixa autoconfiança? É ou não é, gente? E aí, o que a gente vai perdendo ao longo disso? Reflita aí, pare e pense você, na tua vida, na tua história, nas tuas relações. Que oportunidades que você já perdeu por não ter uma autoconfiança fortalecida? O que você já poderia ter de resultado diferente na sua vida, mas que você ainda não tem? Porque tem uma baixa autoconfiança. Faz essa análise, você com você mesmo. Para refletir um pouquinho nisso. Tá fazendo sentido, galera? Tá fazendo sentido? Comentem aqui pra mim, tá? Comentem o que vocês estão achando. Por outro lado, né? Claro que a gente tá vendo aqui nesse aspecto muito positivo da autoconfiança, e é claro que isso é algo muito positivo, e é claro que isso tem um link muito forte com a nossa vida, com as nossas relações, com as nossas profissões, com aquilo que a gente decide viver pessoalmente, mas existe um perigo também por trás da autoconfiança, que é o excesso. Né? Quando a pessoa ela é excessivamente autoconfiante, ela pode correr alguns riscos, e isso também pode ser muito negativo. Né? Um dos riscos, por exemplo, que a pessoa pode correr. Pessoa muito autoconfiante, às vezes ela pode se tornar ou passar uma imagem de alguém arrogante. Sabe o sabe tudo? Sabe o dono da verdade? Você conhece gente assim? Não, eu sei, deixa que eu resolvo. É o autoconfiante, é extremamente autoconfiante. Gente, eu vivi uma experiência aqui outro dia na minha cidade. Eu tava conversando com um empresário da cidade e eu perguntei pra essa pessoa qual que era a principal dificuldade que ele vinha enfrentando enquanto empresário. Claro que eu ia falar pra ele sobre aspectos da minha profissão, né, como analista de perfil comportamental, faço algumas intervenções e tal. Mas ele já tinha visto que eu ia falar alguma coisa sobre isso, né? E aí, eu perguntei pra ele, qual que é o maior desafio que tu tá enfrentando hoje na tua empresa, né? O que é aí, o que você sente que você, né, precisa melhorar e precisa de ajuda, né? Qual que é a área aí? E ele foi bem categórico.
Ele disse assim pra mim: vendas. Vendas hoje é o meu pior e o meu maior desafio. E a gente começou a trocar figurinhas naquela informação ali das vendas, ele falando sobre as dificuldades das vendas, e a gente trocou uma ideia nesse aspecto, né? E aí a hora que eu entrei para falar um pouquinho a respeito, né, de como que a área da inteligência emocional, a área sobre conhecer os perfis dos colaboradores era algo que poderia ajudar, sabe o que ele me disse? Ele me disse assim, ó: eu sou mestre em vendas. Pegou? Eu sou mestre em vendas, porque eu tenho não sei quantos anos de expertise em vendas. What? E aí umas coisas a gente fica sem entender, né? Ele não tinha me falado há pouco que o maior desafio dele era vendas? Mas aí quando eu apontei uma solução, quando eu trouxe para ele um aprendizado, o que essa menina tem para falar aí? Quem que ela pensa que é? Olha eu aqui com quantos anos? Olha a arrogância. Olha o nível da arrogância. Muitas vezes a pessoa que se coloca nesse lugar de sabe tudo é uma pessoa que vive dando tiro no pé. Por quê? Porque ele não se permite entrar na vulnerabilidade, aprender com outras pessoas, compartilhar, trocar informações, trocar figurinhas. Gente, a gente nunca sabe de tudo. A gente nunca sabe de tudo. Ó, eu mesma vou contar pra vocês. Eu tô aqui ensinando pra vocês, trazendo hoje essa live, trazendo conteúdo. Vocês sabem o quanto que eu sempre tô aqui querendo ajudar, trazer conteúdo pra vocês, coisa que vai transformar a vida de vocês. Mas vocês acham que eu tô parada? Que eu não tô estudando? Que eu não tô me desenvolvendo? Que eu não tô trabalhando as minhas questões emocionais? Se eu não continuar nessa jornada, se eu não continuar cada vez mais evoluindo, aprendendo, lendo, me informando, eu me torno uma pessoa com conhecimento limitado. Uma pessoa pequena. E eu costumo dizer assim, ó, gente, quanto mais eu aprendo, mais eu vejo o quanto nada a gente sabe, o quanto a gente tem para aprender. E esse universo que eu amo, né, que é essa área relacionada com as questões emocionais, as questões da mente humana, a neurociência, a psicologia, essas áreas são áreas que me fascinam, porque eu acredito que tudo tá aqui, né? Tudo, o que a gente decide, o que a gente não decide, o que a gente faz, o que a gente não faz, o que a gente realiza, o que a gente deixa de realizar, aquilo que a gente alcança, aquilo que a gente deixa de alcançar, tudo começa na nossa mentalidade. Então olha que maravilha, olha que delícia que é a gente entender que a gente precisa viver uma jornada para conseguir mudar drives, para conseguir aprender coisas que eu ainda não sei. Só que quando uma pessoa vive excessivamente na autoconfiança, ela se torna arrogante, ela se torna prepotente, ela se torna dona da verdade. Ela não aceita a opinião de outras pessoas, ela não aceita conselho de ninguém. Muitas vezes ela é uma pessoa que nem se prepara para os desafios que surgem. E eu vou contar para vocês que em alguns momentos eu já agi dessa forma. Por ter aqui, por exemplo, né, essa facilidade de chegar aqui, trazer um conteúdo, compartilhar isso para vocês, fazer um bate-papo legal, por ter uma habilidade natural na comunicação, em alguns momentos eu vim para muitas lives sem ter uma mínima estruturação do que eu ia falar. Então, o que acontecia? Eu não estava preparada. E muitas vezes, com isso, aconteceu já, gente. Se vocês olharem lives aí de anos atrás, algumas até deletei, né? De alguns anos atrás, não tinha uma sequência lógica. E por quê? Isso estava pautado em uma autoconfiança exacerbada em alguns momentos. Não, eu falo, eu domino, eu dou conta. Isso não é saudável, isso não é bom. A gente precisa aqui, ó, gente, de um roteirinho, uma colinha, pra gente organizar as ideias, pra gente saber o que a gente vai entregar. Isso tudo ajuda a gente. Para isso, a gente precisa de autoconfiança? Precisa, mas a gente também precisa da humildade. Então, a autoconfiança, de uma maneira exacerbada, descomedida, ela acaba acontecendo aí nesse indivíduo um desequilíbrio. Como sempre, né, gente? Sempre na vida,
O equilíbrio é algo fundamental. É algo fundamental. Se a gente quer realmente alcançar coisas boas, alcançar as nossas metas, alcançar aquilo que a gente busca em todos os aspectos, inclusive os emocionais, o equilíbrio é fundamental. E com a autoconfiança não é diferente, né? A gente não pode ter de mais e nem de menos. A gente precisa encontrar esse equilíbrio para que isso transpareça na nossa saúde mental e emocional e que isso também interfira aí nas nossas relações, na nossa profissão, nosso dia a dia, nosso trato com as pessoas. O segredo é o equilíbrio. Mas, Evelyn, como que eu posso aí construir uma autoconfiança mais saudável se eu percebo que eu preciso construir? Vamos lá? Tá com papel e caneta na mão aí? Então vamos anotar? Vou trazer para você 3 sugestões, tá? Primeira, autoconhecimento. O que é isso, Evelyn? O que significa autoconhecimento? Significa você começar a entender sobre quem você é. Entender as suas forças, as suas capacidades, naquilo que você é bom, aquilo que você tem de característica positiva. Todos nós temos isso. Todos nós possuímos coisas nas quais nós temos mais habilidades do que outras. Nós temos competências mais desenvolvidas em uma área do que em outra. Nós temos forças, todos nós temos isso. Só que muitas vezes a gente não reconhece quais são as nossas. A gente não tem essa clareza, a gente não tem essa luz, a gente não tem essa informação. Muitas vezes a gente precisa de ajuda para conseguir entender isso, para conseguir aproveitar tudo aquilo que foi nos dado por Deus, gente, para a gente usufruir. E além de entender as nossas capacidades, no autoconhecimento a gente também entende as nossas fraquezas. As nossas debilidades, porque sim, todos nós temos fraquezas. Todos nós temos limitações. Todos nós temos pontos de melhoria. Todos nós temos coisas que precisamos nos desenvolver. Então, o autoconhecimento é uma forma de a gente conseguir olhar para dentro, olhar para si mesma, para si mesmo, e como diz aquele princípio de Provérbios, né? Um homem de conhecimento, um homem de entendimento, ele extrai para fora as profundezas do seu coração. E isso é autoconhecimento. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, entender, comemorar, vibrar, enfim, transbordar aí nas suas pequenas vitórias. Nas suas pequenas vitórias, porque a gente tem vitória todo dia. Não só grandes, a gente tem médios, mas a gente tem pequeno. E às vezes a gente não comemora essas vitórias. Quando é para se criticar, quando é para pegar um chicote aí, instalar nas nossas costas e olhar para aquilo que a gente não fez, para aquilo que não tá bom, para aquilo que a gente não deu conta, para aquilo que a gente deixou de fazer, para aquele dia que a gente não tava legal, aí a gente, muitas vezes a gente é mestre em se autocriticar. Mas e o quanto que a gente se elogia, o quanto que a gente valoriza tudo aquilo de bom que a gente já conquistou, que a gente já venceu, que a gente já superou. Olhar para pequenas vitórias e não subestimar o poder que elas têm na nossa mente e o impacto nas nossas emoções é aí uma forma de construir uma autoconfiança saudável. Terceira forma, resiliência. E o que envolve a resiliência? Isso é uma habilidade emocional e envolve essa capacidade que nós temos de nos recobrar diante de situações desafiadoras. Gente, todo mundo passa por perrengue. Todo mundo tem treta para resolver. Todo mundo tem. Mas se a gente não tiver essa abordagem, essa habilidade, se a gente não desenvolver essa capacidade de conseguir olhar para os nossos desafios com outro olhar, encontrando ferramentas, encontrando formas de lidar com isso, a gente se torna uma pessoa com baixa tolerância, baixa resiliência. E isso nos torna uma pessoa com baixa autoconfiança. Aquele casquinha de ferida que eu falei antes. Então, a resiliência é uma forma de construir uma autoconfiança mais saudável. Anotou aí os 3? Autoconhecimento, comemorar pequenas vitórias e desenvolver mais resiliência. E eu falei pra vocês que quem ficasse comigo aqui até o final ia ter um trechinho aqui de uma ferramenta, não falei? Então, vamos lá? Vocês estão preparados? Quem tá aqui comigo, tá preparado?
eu vou pedir para você respirar aí profundamente, inspirando o ar pelo nariz, segurando um pouquinho e solte lentamente pela boca. Pare um minuto aí o que você está fazendo, viva, experimente, repita. Inspire, puxe bem o ar pelo nariz. Tire a sua mente desses pensamentos acelerados, dessa correria, dessa vida cansada que às vezes a gente vive, né? Traga aí o foco pro presente, pro você, pro aqui, pro agora, para esse momento que você tá aqui ouvindo a minha voz. Se você quiser, você pode fechar seus olhos, tá? E eu quero que você traga aí na tua memória um acontecimento que já aconteceu aí na tua vida. Um momento da tua história, de algo que você passou e que você superou. Procure lembrar detalhes de algo aí que você precisou viver, o quanto que você precisou de força, de fé, de coragem, de determinação. Quais foram os recursos que você precisou ter para vencer essa situação? O que você lembra? O que você precisou superar? Olhe para essa situação, respire aí profundamente e entenda dentro de ti quais foram os recursos que você precisou utilizar para vencer e para superar essa situação. Olhe bem para essas questões, veja o que você precisou. Você precisou de fé, de coragem, de determinação, de decisão, de ousadia, de empatia, de muita coragem. O que você precisou utilizar? E perceba que se você precisou utilizar disso em um momento na sua vida, é porque esse recurso que você está sentindo aí agora, ele já existe dentro de ti. Ele já faz parte de quem você é. Então sinta dentro de ti esse recurso que você já utilizou, fazendo parte aí da tua vida, do teu coração. Veja nesse sentimento uma cor e sinta toda essa cor aí tomando posse de dentro de você, iluminando teu coração, a tua mente. Veja o teu corpo, a tua mente se enchendo dessa competência, seja ela qual for. Amor, fé, coragem, determinação, ousadia. E veja tudo isso tomando conta de quem você é e fazendo parte de quem você é. E agora, no teu tempo, respire aí profundamente. Mais uma vez. E pode voltar aqui comigo, por aqui e por agora. Lembrando que esse recurso que você viu é algo muito valioso. É algo que já faz parte da sua essência, do seu potencial. E quando você olha para isso, você entende o quanto há em você a possibilidade de desenvolver cada vez mais autoconfiança, uma autoconfiança saudável, algo que realmente vai te mover para que você possa realizar aquilo que você quer realizar na sua vida. Tá certo? Gente, olha só, quero fazer um convite aqui para vocês. Então, no finalzinho desse nosso encontro, dessa nossa live de conteúdo aqui, eu espero que tenha feito sentido, espero que você tenha gostado dessa matéria aqui que eu trouxe para vocês hoje. E quero fazer um convite para você, tá? No dia 7 de outubro, às 19h30, nós vamos ter uma aula online totalmente gratuita lá pelo YouTube. Tá? Então, se você ainda não se inscreveu, tente se inscrever, tá, gente? O link tá lá na minha bio, tá? Quem não sabe o que é a bio, quando você entra no Instagram, embaixo tem uma descrição, né? Nessa descrição tem um link azulzinho, você clica nesse link e se inscreve, faz a tua inscrição, tá? É gratuito, você não vai pagar nada, você vai ir para um grupo e nesse grupo você vai receber o link da nossa aula, que vai ser dia... Já anota aí, gente! Dia 7 de outubro, às 19h30. Então, esteja lá, esteja presente, anote na sua agenda. É fora essa próxima segunda, na outra, tá? Um conteúdo que eu vou trazer para vocês aí, ó, sensacional, para ajudar você a entender como que você pode recuperar aí o controle da sua vida
e parar de se sabotar. Então, se você é alguém que tem interesse por esse aspecto, por esse tipo de conteúdo, se você vê que você é uma pessoa que se sabota muitas vezes, ou que tem algum tipo de dificuldade aí nesse gerenciamento emocional, nessas questões que envolvem os aspectos emocionais, esteja presente na nossa aula, tá? O nosso grupo já tá lá, já tem várias pessoas inscritas e eu quero que você também esteja lá, não perca essa oportunidade, tá, gente? É uma aula totalmente gratuita, totalmente online, só falta você, então não tem nada a perder, vai lá e se inscreve, muito pelo contrário, tá? Tu só tem a ganhar. Então vai lá, faz a tua inscrição, anota na tua agenda, no próximo dia 7 eu espero vocês nos destravar emocional. Vai ser gigante, um conteúdo maravilhoso, transformador que eu tô preparando aqui pra vocês com muito carinho, tá bom? Gente, muito, muito, muito obrigado pra todos vocês que estão aqui. Quem tá chegando agora, gente, eu vou deixar a live gravada, tá? Você pode assistir desde o início, eu vou deixar gravado. Se fizer sentido pra ti, encaminha isso pra alguém que também precisa ouvir. Hoje o nosso tema foi autoconfiança e com certeza teve insights aqui poderosos, tá certo? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até!